Quando recebi este convite para escrever um texto a partir de um clássico, a primeira imagem que me veio logo, o primeiro texto que eu me lembrei logo foi o Bartleby, o Escrivão, de Melville, porque, de uma forma mais honesta possível, é o texto provavelmente que eu mais vezes li, o texto que eu mais vezes me deixa a pensar este texto, e é um texto que eu acho que nunca não o consigo compreender completamente, e acho que é por isso que é tão misterioso e que me atrai tanto. Este texto foi escrito no século XIX, pelo Melville, é um conto longo ainda, não é? Um bocadinho à semelhança depois daquilo que o Kafka fez mais tarde, com Metamorfose. Aliás, o Kafka assumia essa influência do Melville. E também adoro a Metamorfose. Obviamente também já escrevi um texto para cena a partir da Metamorfose, que se chama A Transformação. Realmente a grande motivação que eu tive para fazer um texto a partir do Bartleby foi esta atração meio misteriosa que eu tenho pelo texto e por este personagem, que eu não utilizo só no final do texto em que escrevi, portanto eu não utilizo propriamente o Bartleby durante a minha abordagem, mas aquilo que eu quis foi um texto que me intriga tanto, onde é que estaria a origem desta personagem que é tão intrigante e que é tão misteriosa. E então, sem saber muito bem como, não é? Porque este processo da criação eu acho que para todos é bastante misterioso também, comecei a escrever um texto em que me surgiu a mãe do Bartleby, e que é uma mulher precisamente o contrário do personagem, não é? A Miss Bartleby, que é uma mulher que anui a tudo, que concorda com tudo e que simplesmente quer estar no seu canto sem desrespeitar as regras. É uma mulher que dá à luz o Bartleby dentro do escritório, portanto no universo onde ele depois vai habitar no texto do Melville, e onde este personagem já nasce exatamente como é no livro do Bartleby, um homem vestido de fato e gravata num ambiente de escritório. Esta foi de facto a minha motivação principal, e a abordagem foi esta, ou seja, aproveitar o certo ambiente enigmático do texto original, tentar recriá-lo neste texto também que eu escrevi, e usando também de uma forma meio subliminar, ou nem tanto, se calhar até explícito depois para quem ler o texto ou quem vive depois do espetáculo, algumas referências do próprio Melville. Por exemplo, lá está um dos personagens, chama-se Kafka, e outros personagens também, há um deles que se chama precisamente Herman, e portanto eu queria usar várias coisas que fazem parte da obra original, mas sem que isso fosse demasiado explícito ou constasse demasiado de uma narrativa muito lógica. E foi isso, a abordagem fez, portanto, buscar essas referências do original e colocar algumas fontes que são de inspiração para o próprio autor do Melville e outros autores que depois se inspiraram no próprio Melville, e criar um objeto que eu acho que tem algumas características do texto no qual me inspirei, mas que por outro lado também tem a linguagem que eu utilizo normalmente nos textos para cena. Acho que consegui isso com o objeto. Bem, a Cláudia Lucachel é uma nova dramaturga, verdadeiramente é uma nova autora, já que ela abarca todo o género narrativo, abarca o romance, abarca o conto, abarca a crónica, abarca a poesia também e abarca o teatro, que é o mais importante agora neste momento. De qualquer maneira, as ideias dela são perfeitas, são totalmente novas, digamos assim. Não totalmente novas, mas são muito, muito fortemente novas. E cada texto dela é um texto que tenta subverter os valores tradicionais. Nós só percebemos o teatro da Cláudia Lucachel justamente se percebermos que qualquer texto dela é um texto subversivo. É um texto que subverte a família, subverte todos os valores tradicionais ligados à nossa civilização. Ela, aliás, tem uma frase num conto: a civilização é obscena, portanto, aquilo
os valores que as crianças e que nós recebemos do passado, é considerado pela Cláudia qualquer coisa de obsceno. Portanto, os nossos valores ultrapassaram os limites éticos, e através das relações institucionais, através do consumismo, através da supremacia do homem branco sobre a terra, ou da América e da Europa sobre a terra, com um consumo 20 vezes maior do que os povos africanos, os povos asiáticos, a maior parte dos povos da América Latina, atingiram um limite ético que a Cláudia considera obsceno. Uma palavra muito forte, já que então tem que se criar uma nova civilização. O século XXII é justamente esse século em que esta nova civilização começa a despontar do ponto de vista prático. Todos os valores atuais são considerados uma espécie de antimoral humana, e ela, em vez de, como Saramago, atribui as culpas a Deus, à criação ou à invenção desse ser uno, transcendente, ela diz não, a culpa é do homem. Portanto, o homem é que tem que justamente mudar. Ora, a mulher sapiens é um termo que é criado pela Cláudia justamente para dizer que, para lançar uma oposição contra o Homo sapiens. O Homo sapiens que há pelo menos 10.000 anos, no Neolítico, no Paleolítico Superior e no Neolítico, o homem que vem dominando toda a Terra e dominando inclusivamente a família, a mulher, os filhos. Ela propõe uma nova visão, uma nova civilização em que a mulher seria a rainha senhora, digamos assim, não é? Não é novo isto, o feminismo tem uma luta de pelo menos 100 anos ou 150 anos. A mulher sapiens aparece justamente como o culminar dessa luta das mulheres pela sua independência, pela sua dignidade. A peça de teatro Miss Bartleby tem uma história, não é? O Bartleby tem uma história, todos nós sabemos, é um conto escrito pelo Herman Melville em 1853, que era Bartleby, o escritor era um homem para o escritório de advogados e cuja única função, em 1853, era fazer cópias de tudo que o escritório tinha, e todos os acórdãos, todas as relações, todos os processos, todos os advogados, todos os processos em tribunal. Ele é um pacato escrivão, faz tudo isso, é um copista excelente, o seu patrão e os colegas elogiam-no, mas ele tem um problema. Quando lhe perguntam alguma coisa, ele tem uma frase. A frase é: preferia não o fazer. Na tradução portuguesa do Gil de Carvalho, editada pela Assírio Alvim em 1992. Preferia não o fazer. Bartleby, vamos beber uma cerveja, vamos comer qualquer coisa, vamos a um baile. E ele responde sempre: preferia não o fazer. Vamos rever a tua cópia. E ele responde: preferia não o fazer. Ora, este conto é um conto enigmático. A interpretação geral, portanto, há 3 ou 4 interpretações, mas a interpretação geral, ele trabalha na Wall Street, em Nova York, e, portanto, é o primeiro homem a dizer que não quer viver na cidade. O primeiro homem é um homem que, como preferia não o fazer, quer dizer que é um homem para utilizar uma expressão já conhecida. É um homem que recusa tudo, recusa participar na vida social, na vida política, na vida económica,
e é um homem isolado, um solitário, que se sente esmagado pela cidade, pela sociedade e, sobretudo, pela cidade. Ele acaba por ser preso, acaba por uma prisão. Isto é a história. O conto é bastante enigmático. Esta interpretação de que é o primeiro homem que, diretamente dentro da cidade, sente-se mal, enquanto todos os imigrantes queriam ir para Nova Iorque para enriquecer, ele justamente preferia não o fazer. Ora, o que é que a Cláudia faz? A Cláudia subverte o conto, não é? Onde estava Mr. Bartleby, ela põe Miss Bartleby. Portanto, dá o protagonismo, dá a personagem central é uma mulher. E enquanto o Bartleby dizia preferia não o fazer, ela diz, eu vou ler uma parte do texto dela, prefiro que sim. Ou seja, qualquer coisa que lhe pedem, ela prefere fazê-lo. Portanto, é uma espécie de grito dramatúrgico da mulher, em que ela diz que eu também tenho que ter um lugar preponderante, um lugar de protagonista nesta sociedade. Portanto, é bastante importante. A Miss Bartleby é uma mulher com algumas deficiências físicas, tem um olho artificial e ela é tão pressionada pelos colegas de escritório, pelo patrão, que ela esconde-se na casa de banho. E na casa de banho ouve-se gritos. Não se percebe que gritos eram aqueles. A peça é bastante enigmática também, e no final, eu não vou dizer o final da peça, que é para verem o espetáculo, ou para lerem o texto que vai ser publicado, Portanto, o final é absolutamente também enigmático, Repete a história de Atenas, repete a história de Zeus, quando Atenas sai inteira, adulta, da cabeça de Zeus. Portanto, se Atenas era considerada a deusa perfeita, ela não podia ter nascido, não podia ter crescido, não podia ter os problemas da adolescência, não podia ter os problemas que um adulto tem. Então ela nasce inteira, adulta, perfeita, da cabeça de Zeus. Assim vai, Deus e Zeus, Zeus e Atena não aparecem na peça, mas vai aparecer qualquer coisa de semelhante, que é uma alegoria a dizer que a mulher é absolutamente adulta, a mulher é absolutamente capaz de conduzir a sociedade. É uma peça feminista, pergunta-se, indiretamente, não é? Porque nunca está ali ninguém a dizer a mulher é que é boa, a mulher tem os melhores sentimentos, a mulher sabe organizar melhor, portanto, não é esse tipo de literatura feminismo romântica, digamos assim, um pouco à Maria Teresa Horta. E a Maria Acha, já agora que está-se a comemorar o nascimento dela. É uma peça, o final é absolutamente surrealista. Não se escrevia uma peça surrealista há muitos anos. Ora, eu acho que devem ver o espetáculo, acho que devem ler o livro, não vão aprender nada. Os livros da Cláudia Schell não sugerem, não explicam, não justificam, sugerem, são a maior parte dos seus textos são alegorias, isto é, através daquilo que é dito, eu chego àquilo que a Cláudia, a autora, sugere. Portanto, alegorias são símbolos também, o símbolo também sugere, e acho que ganham bastante tempo se pararem para ler e se depois virem o espetáculo. Obrigado, sim. Pigmalião é uma experiência escrita que me propus para este volume Visita aos Clássicos, do Teatro Nova Europa. Uma experiência que vem em continuidade com
o pensamento acerca da dramaturgia portuguesa e daquilo que eu, enquanto escritor de textos para teatro, posso oferecer à dramaturgia contemporânea, mas também vem em continuidade com umas temáticas e uma certa correlação que tenho vindo a estudar, esta correlação de uma finalidade discursiva que tende a desenhar um modelo pós-dramático com uma estrutura narrativa de um drama de que os clássicos fazem de uma forma muito rica. Pigmalião parte da peça de Georges Bernard Shaw, de 1913, que por sua vez revisita o mito de Pigmalião de Ovídio. O escultor fez uma estátua e a estátua fez-se mulher. Parece-me pertinente trazer para cima da mesa uma peça como Pigmalião e um tema como Pigmalião, porque traz efetivamente as questões da emancipação da mulher, fala acerca desta sociedade sexista, binária, e que temas que me são caros e que eu tenho vindo a desenvolver nos textos e nas minhas peças, aliadas com as temáticas de identidade, de emancipação do indivíduo e de inscrição pessoal e em sociedade. Nesta peça, a estátua de Pigmalião feita mulher é representada pela boneca mais famosa do mundo, a Barbie, mas uma Barbie que, com uma idade da altura em que a peça acontece, ou seja, nesta peça, e se fosse representada hoje, esta Barbie teria 64 anos, envelheceu, tem um corpo envelhecido e aparece como uma arma de um sistema capitalista que a usa para a padronização de um corpo e dos modos de existir. Ainda assim, esta Barbie vem recusar essa representação de arma e vem reclamar a sua liberdade de existência e a sua revolução pessoal, firmar uma revolução pessoal. Outros dos temas que eu pude explorar nesta peça é a sociedade do cansaço e de autoexploração, de que nos fala o sociólogo Byung-Chul Han, e que traz este contexto em que vivemos dentro de um sistema a que estamos entregues, com um poder sem rosto e que tem uma forma de opressão bastante sofisticada, ou seja, oprime não pela coação, mas oprime pela autoexploração. Ou seja, somos levados a acreditar que só seremos felizes através de uma... Só seremos felizes se formos altamente produtivos e aí tornamos-nos, ficamos em depressão porque não conseguimos cumprir todas as tarefas a que nos propomos, porque é humanamente impossível. Portanto, Pigmalião contacta com todas estas ideias, não se cinge só à peça original do Bernard Shaw, e na sua investigação, na sua construção, na sua escrita, foi construindo uma rede de referências ampla e que foram imprescindíveis no auxílio para este trabalho, para a investigação, para toda a procura de um Pigmalião mais contemporâneo, se assim quisermos dizer. Uma das referências muito importantes, imprescindíveis, foi o trabalho de uma artista chamada Pauliana Valente Pimentel, uma artista que fez um trabalho incrível, um trabalho fotográfico, chamado Ask the Kids,
É um trabalho acerca do Porto, da cidade do Porto e do contexto dos jovens do Porto. Daí, Ask the Kids, daí a minha peça terminar com a expressão pergunta às crianças, repetida até à exaustão, como se fosse um mantra, pergunta às crianças, pergunta às crianças, pergunta às crianças. Para tornar presente, com o intuito, talvez, de tornar presente esta ideia de futuro com esperança, depositada não só nas crianças, nem nos jovens com idades jovens, mas depositado nas ideias jovens, com pressupostos desempoeirados e que, de alguma forma, contribuem e possam estar mais próximos de uma ideia mais fértil de liberdade. Sim, uma ideia mais fértil de liberdade. Ao mesmo tempo, sendo eu, ao escrever para esta Barbie, que é uma mulher que está no centro da ação e que tem um discurso, tem o papel da mulher como discurso ativo, sendo eu a escrever as palavras que ela diz, eu, um homem cis, que não tem lugar de fala para o fazer, pretendo refletir acerca disto mesmo, porque parece-me que a peça também desenvolve isto. Até que ponto me é permitido construir as palavras, o discurso e a revolução para uma personagem feminina. Portanto, a peça também assume este lado de autocrítica. Sim, porque se Pigmalião constrói uma estátua, constrói uma mulher, por analogia, eu também estou a construir esta mulher e a dar-lhe voz e a questionar e a interrogar até que ponto me é permitido fazê-lo. E se nesta peça Pigmalião não existe, ou duvida-se que ele exista, eu, ao ser a sua analogia, será que eu existo? Quando recebi o Pigmalião de Ivo Saraiva e Silva, coloquei 2 questões que abordo no meu ensaio. A primeira pergunta é dramatúrgica e incide sobre o tipo de relação existente entre este texto e a peça Pigmalião de George Bernard Shaw, que se baseia. É uma adaptação, uma reescrita, uma contestação, uma atualização da mesma? Numa conversa durante o processo, Ivo explicou-me que tem uma memória afetiva relacionada com este texto de Shaw. E eu quis explorar esta e outras versões da história e ou mito para contextualizar o Pigmalião contemporâneo. A segunda questão é política. O que pode o teatro fazer num contexto de emergência climática e crescentes desigualdades promovidas pelo capitalismo sem limites? O mundo deste Pigmalião é um mundo condenado à repetição. Como é que saímos desta situação? Lauren Berlant fala de um intervalo entre crise e resposta. Neste intervalo, podemos ensaiar alternativas ao capitalismo, ao patriarcado e aos padrões de beleza. Aquelas alternativas mais características do teatro, como a colaboração em vez do individualismo, mas também algumas mais improváveis, como tornar um símbolo do consumismo capitalista, como a Barbie, numa heroína improvável e imperfeita da resistência. Aqui. Pensar o impensável parece-me um bom ponto de partida para os tempos em que vivemos. Daytime é uma tragédia sobre o ressentimento. É um ensaio sobre a tragédia do ressentimento centrada na figura da Eletra. Eletra é um pilar, um monólito do ódio.
E interessou-me esta figura justamente por ela nos parecer tão longe de nós e ao mesmo tempo eu sentia que ela está tão perto daquilo que nós somos hoje. A Eletra é uma figura multiforme, camaleónica, que já foi abordada por diferentes autores no âmbito da tragédia, por Sófocles, por Eurípides, por Eugênio O'Neill e por muitos outros. Que eu vejo principalmente como nós próprios hoje, a contemplar o mundo, a contemplar as coisas à nossa volta e a viver de uma perplexidade perante o mundo, sentirmos que estamos deslocados em relação ao mundo e tentarmos lidar com ele através de formas profundamente alienadas, que são as redes sociais. Tal como o utilizador das redes sociais vive principalmente no ressentimento, seja no ressentimento manifestado, no ressentimento sublimado através da fantasia ou através da sua autoencenação, a Eletra vive desse ressentimento e vive para o ressentimento. E ao mesmo tempo é também alguém que vive para justificar esse ressentimento e dar-lhe uma saída, encontrar um escape para ele na forma de Orestes, que é o Messias, não é? Aquela figura que vem para salvar a Eletra, que eu creio, na verdade, não tem salvação possível. E essa salvação de Eletra vai confrontar-se com algo que eu acho também é profundamente contemporâneo, que é a busca obsessiva da explicação, da justificação, o comentário, a afirmação pelo comentário, a lógica de que eu comento, logo existo. Que hoje em dia nós vemos mais comentários do que coisas realmente a acontecer à nossa frente. Tudo aquilo que acontece serve apenas de motivo para que alguém comente, para que alguém reaja, para que alguém se pronuncie, para alguém que faça like, dislike, seta acima, seta abaixo. Logo, ao escrever sobre a Eletra, penso que estou a investigar o que é a tragédia moderna. O filósofo Friedrich Nietzsche acreditava que a tragédia tinha morrido com a filosofia, que quando surgiu a racionalidade da filosofia, o mistério da tragédia já não era mais possível. E parece-me que hoje em dia, se calhar, a tragédia é o excesso de filosofia, é a verborreia interminável, a justificação que nunca mais acaba e que já não leva a nada. No fundo, somos como cães a perseguir a própria cauda, em busca, uma ponta de nós à busca da outra ponta, que nunca se consegue realmente chegar. Nesta tragédia que eu escrevi estão no centro 3 mulheres: Clitemnestra, Crisótemis e Maria. Clitemnestra, a figura da Oresteia que assassina o marido porque ele é um empecilho para ela. Crisótemis, a irmã de Eletra, que rejeita a própria Eletra, o ressentimento de Eletra. E Maria, que é também Eletra, que é também muitas outras figuras que nós conhecemos hoje, umas mais famosas do que outras. Portanto, 3 mulheres, uma que não quer saber de nada senão de si própria, outra que não quer saber de nada senão do que os outros pensam, e a última que não quer saber de nada senão da dor que a faz existir, que a justifica. A Maria / Eletra, que existe na dor e que existe com essa dor perante a parafernália da vigilância, da comunicação, da difusão do comentário. Bom, é com muita alegria que eu posso falar sobre o prefácio a que me coube honrosamente escrever para a peça Daytime, do Jorge Palinhos, que é um dramaturgo de quem eu gosto muito, cuja obra eu respeito muito. É uma obra com muitas sutilezas, ligada a um autor também muito sutil. Então, foi um prazer poder escrever o prefácio dentro do âmbito desta coleção, que se volta para um tema que me parece muito caro, muito desafiador e necessário,
que é o da reescrita dos clássicos, não é uma espécie de retomada do teatro na sua história e a partir das suas origens, né? E chama minha atenção num espetáculo, numa peça como Daytime, o reaparecimento de características que eu percebo no trabalho do Jorge Palinhos, no sentido de compor uma dramaturgia que transita entre o prosaico e o máximo. Isto ele tem um desembaraço para transitar entre esses domínios, do mínimo ao máximo, do íntimo ao mítico, e do mais contingencial, do mais imediato ao eterno, não é? Ao eterno no sentido do eterno retorno, não é? No sentido do movimento do eterno, não do eterno paralisado. Então, essas transições que a dramaturgia do Jorge se propõe e faz tão bem, desde já algo que me chama a atenção e que, nesse caso, fica muito evidente, porque ele busca, né, nesse dispositivo dramatúrgico, recuperar a Orestian de Ésquilo, na perspectiva de um TV show de a casos de família contemporâneo, né? E percebe-se, portanto, esses diapasões, não é? Quase oxímoros na dramaturgia do Jorge. Também percebo e me chama a atenção nessa obra a forma como esse dispositivo dramatúrgico ele consegue assimilar as heranças do chamado teatro performativo, ou do teatro pós-dramático, ou das dramaturgias do real, que foram tão determinantes nas últimas décadas, mas inferindo a estas uma dimensão que talvez falte a esses outros subgêneros a que me referi, que é a dimensão da escrita, a dimensão da leitura e a dimensão da escrita. Então, o seu dispositivo trabalha com materialidades performativas, mas ele é atravessado por uma carga literária. E essa carga literária que atravessa o dispositivo do Jorge, ela não é a da palavra gasta, banal e imediata. Ela é justamente a dimensão da literatura que comporta a história, ou, em outras palavras, que comporta o mito, né? E essa dimensão é uma dimensão quase sagrada da escrita e da literatura. E percebe-se, portanto, que no imediato das materialidades performativas desse TV show, a carga literária da Oresteia, né, da tragédia dos Átridas, ela assombra esse palco, espetáculo, com os seus fantasmas, né? Eu ousaria dizer que é quase um teatro de incorporação, de possessão dessas sombras nas luzes ofuscantes do espetáculo, né? E isso me chama também muita atenção, o poder que estas palavras guardam e o quanto elas podem ser incorporadas e possuírem a cena, possuírem os personagens, né? E nesse sentido, eu acho que Jorge é muito feliz na escolha que ele faz de trabalhar um tema tão denso e tão espiritual, justamente porque é tão humano, como essa que é uma das tragédias primiciais, né? A trilogia Oresteia é uma das tragédias primiciais da cultura humana no Ocidente, como ele faz bem em produzir um contraste entre a proposta de um dispositivo de espetáculo, no sentido que esta palavra tem de espelho deformado, não é? Do speculum que deforma a imagem, e que eu diria que, inclusive, transforma a imagem em miragem, não é? Em engano, uma imagem falsa, ao mesmo tempo contrastada com esta presença permanente do teatro como um espaço de visão, não é? Nesse sentido, acho que é importante separar a ideia do espetáculo
como espelho e do teatron como lugar de visão, que é muito diferente. A visão, de fato, ela se lança ao real, à percepção direta, ao reconhecimento daquilo que falta, né? Da cena, da skene, se nós admitimos a ideia da skene no palco grego como o espaço por onde as coisas não apenas se apresentam, mas também se ocultam, né? A cena é um espaço a skene é um espaço de penumbra. A cena, portanto, torna-se um espaço na qual a visão do espectador vai reconhecer o ausente naquela dramaturgia de sombras que me parece tão evidente nesse caso de Daytime, não é? Que é, como dito, o retorno de um mito na hiper espetacularização, né? Esse contraste entre teatro e espetáculo me chama muito a atenção, né? E, de resto, dizer que eu considero importante que o Jorge perceba e invista nisso, de que o trágico ele se adivinha no espetacular, uma vez que o autor reconhece que onde houver humanidade, mesmo que esta humanidade esteja hipermedializada, não é? Hiper espetacularizada, ainda assim há um referente humano, por mais distante, disfarçado ou ocultado, onde se adivinha a tragédia, né? É a tragédia da condição humana, aquilo que nos identifica, inclusive, como humanos. Então, por essas razões, eu acho que eu faria questão de mencionar estes aspectos, porque acho que são notas adicionais à compreensão da leitura, porque a obra em si é outra coisa, a experiência da leitura é outra coisa, e eu estou certo de que esse texto será usufruído e lido com muito prazer por aqueles que tiverem acesso a ele. Então, este é o meu comentário e o meu registro sobre esta peça oportunamente chamada de Daytime, né? A partir desta ideia clássica e aristotélica de em um dia tudo se concentra. É isso. É sempre difícil para mim, é sempre complicado falar dos meus textos dramáticos. Sinto sempre, quando os termino, que eles passam a ser órfãos. Perderam o pai, mãe, e a partir daquele momento vão desbravar novos territórios, já sem mim, muito possivelmente com outros criadores. Não é a primeira vez que eu abordo a personagem mítica Medea. Já em 2010 escrevi Agora Sou Medea, e este ano decidi voltar a essa personagem, talvez pelo seu mistério, pela revolta que transporta, talvez pelos poderes mágicos que ela tem. Bom, esta Medea é muito diferente da Medea de 2010. É uma personagem absolutamente sanguinária, canibal, que tem um enorme prazer nos crimes que comete. E descreve-nos de uma forma extremamente minuciosa cada ato, cada momento, cada sabor que ela executa nos outros corpos. É uma personagem, na verdade, muito próxima daquilo que nós hoje temos como as personagens violentas que vemos na TV ou através do streaming, e por consequência é-nos dado uma autópsia. Imaginamos pela narrativa da Medea corpos decepados, corpos abertos, sangue, corpos autopsiados, tal como costumamos assistir e banalizar nas séries que vemos na televisão e através do streaming. Nesse aspecto, esta Medea é uma personagem não heroica, não épica,
mas é uma personagem que poderíamos assistir, à exceção possivelmente dos seus poderes mágicos, numa série policial nos dias de hoje. Medeia 2.0 é uma peça breve, tem cerca de 10 páginas, mas no entanto tem uma forte precisão nas palavras, na forma como é descrita toda a ação, e essa descrição emana uma violência que esta Medeia, através do seu sofrimento, transporta e deseja partilhar connosco. Não há qualquer sentido de provocação da parte dela, é simplesmente uma partilha de um caráter violento, de uma ideia de violência perante o outro. A minha participação nesta visita aos clássicos é particular porque me debruço não só sobre um autor, mas também sobre o editor desta visita aos clássicos. E isto é curioso porque a edição literária foi sempre bastante importante na dinâmica do teatro Nova Europa, sendo que durante os últimos 10 anos esteve sempre centrada sobretudo nas obras do Luís Mestre, o diretor artístico do Teatro Nova Europa. E só mais recentemente se começou a expandir a edição das obras de outros autores. Primeiro, o ano passado, em 2021, com a edição de uma cartografia de dramaturgia portuguesa, portanto a publicação de peças curtas, muitas peças curtas, 19 peças curtas, e depois, agora, este ano, em 2022, com a publicação desta visita aos clássicos. Isto tem alguma piada porque parece quase um regresso ao início, à matriz do Teatro Nova Europa. Digo, este interesse, esta atenção, este investimento nos dramaturgos portugueses. Porque no início do Teatro Nova Europa, o Teatro Nova Europa falava de si, o Luís falava do Teatro Nova Europa, muito a partir da ideia dos dramaturgos portugueses, da necessidade de conhecer os dramaturgos portugueses, porque só conhecendo os dramaturgos portugueses é que os poderíamos amar. Portanto, era uma altura em que o Luís era um apologista de uma dramaturgia que ele chamava de genuinamente portuguesa, sem ecos de outras geografias, sem ecos de outras línguas. Ele chegava a falar numa dramaturgia do Napron em cima da televisão. O que era também curioso, vindo de alguém como o Luís Mestre, que no início, portanto, antes do Teatro Nova Europa, ficou conhecido, em termos profissionais, por estar associado a um trabalho de tradução e de encenação de textos precisamente vindos de outras línguas. Ainda assim, nesse início, em que tudo era muito dramático, ou seja, personagens muito bem construídas, a ação sempre a avançar através dos diálogos, histórias bem contadas. Tenho, por exemplo, a memória muito presente da peça Numa Certa Noite, uma peça de 2008, em que deparamos com uma família fechada num ambiente concentracionário, plena de referências à situação social portuguesa na altura, mas depois esta evolução, ao longo já da segunda década deste século, vai-se enfrentar com podemos dizer, uma desdramatização, ou seja, a partir de 2016, sobretudo a partir de uma peça chamada Dos Mundos Interiores, as personagens do Luís Mestre, sendo que nesta altura o teatro na Europa é sobretudo Luís Mestre, ao contrário do início, 10 anos antes, bastante mais aberto a outros dramaturgos, mas nestes últimos anos, de facto, é como se esses personagens do Luís começassem a diluir, como se os diálogos começassem a desaparecer e mesmo a ideia de história, de intriga, também passasse a ser quase irrelevante. Nesta altura, o Luís começa também a falar
ele próprio a reconhecer o modo como as suas personagens desaparecem e como parecem ficar só espectros. E afirma bastar-se com a ideia de que para haver teatro, o teatro que ele imagina, basta alguém falar e alguém ouvir. E, entretanto, esta maneira de escrever, esta maneira de ser teatro, vai evoluindo ao longo dos últimos anos, até que o ano passado, em 2021, tem, não diria propriamente uma inflexão, mas se calhar até digo, tem uma inflexão interessante com Noite de Primavera, em que o Luís se rodeia de duas atrizes, um bailarino e uma cantora, de um modo muito particular e que a mim me surpreendeu, porque mantendo o cerne do teatro enquanto um mídia específico, parece agora, este ano, há 2 anos, na realidade esta Noite de Primavera é um texto de espetáculo que atravessa os confinamentos, portanto tem as estreias sucessivamente adiadas, mas revelando uma absoluta despreocupação com um peso que, ao longo dos últimos anos, ainda assim, a literatura e mesmo uma certa ideia de continuidade, uma certa ideia de literatura e uma certa ideia de continuidade, ainda tinham na sua obra. E que aqui, em Noite de Primavera, o Luís acaba por encontrar um modo muito peculiar de fazer coabitar possibilidades diversas de escrita para teatro. Entretanto, e agora aproximando mais ao texto em que me debrucei, nesta visita aos clássicos, eu diria que esta questão dos clássicos também tem sido muito presente, digamos, no trabalho do Teatro Nova Europa, e em particular no trabalho do Luís Mestre. Porquê? Porque os clássicos, Shakespeare, Chekhov, Ibsen e outros, tiveram sempre presentes ao longo dos últimos 10 anos. Eu digo e outros porque o Shakespeare, o Ibsen e o Chekhov são os autores que, de um modo mais explícito, são adaptados pelo Luís Mestre, às vezes numa sucessão, num desdobramento de versões e de adaptações, mas também porque este confronto, este diálogo, às vezes quase este combate com referências, está muito presente, ainda que de modo mais oculto, na generalidade das obras e dos textos que o Luís vai escrevendo, de um modo que nem sempre é propriamente muito óbvio, mas que está presente. Neste caso, a Medeia, esta Medeia 2.0, que o Luís assina para esta visita aos clássicos, tem um percurso também interessante e que tem que ser contextualizado, acho eu, nesta relação do Nova Europa, por um lado, com a escrita de Luís, e por outro lado, com uma constante revisitação dos clássicos. De uma maneira geral, a Medeia é associada no Ocidente, pelo menos, às duas versões que ficaram mais conhecidas, uma versão grega, de Eurípides, e uma versão romana, de Séneca. A primeira, a de Eurípides, uma Medeia mais ambivalente, e a segunda, a de Séneca, uma Medeia, podemos dizer, mais furiosa. E o Luís passa, ao longo destes últimos 10 anos, 3 vezes pelo mito da Medeia. Num primeiro momento, apenas enquanto encenador, ao assinar um espetáculo para a companhia As Boas Raparigas. Portanto, um espetáculo a partir do texto de Eurípides, portanto, um espetáculo com a tal Medeia mais ambivalente. A segunda passagem do Luís Mestre pela Medeia é poucos anos depois desse espetáculo, com As Boas Raparigas, num texto que nunca chega a ser levado à cena, em que, apesar de o Luís partir também da versão de Eurípides, escreve uma Medeia já despida de ambivalências. Portanto, uma Medeia que se assume claramente como demasiado velha, demasiado estrangeira e demasiado abandonada.
Mas agora, nesta terceira Medeia, a Medeia de 2022, aqui eu acho que o olhar do Luís se aproxima bem mais da Medeia romana, da Medeia de Séneca, porque pelo fascínio que existe pelo terror, pelo poder, pela força das emoções, da fúria, da dor desta Medeia, que nos mostra de uma maneira explícita, gráfica, cirúrgica, quase como se fosse uma aula de anatomia, o modo como vai retalhando o corpo do seu irmão. Tudo isto num contexto, nesta Medeia 2.0, em que, mais uma vez, o Luís se deixa atravessar a si e ao texto pelo imaginário musical barroco, um imaginário que lhe será muito caro, porque ele constantemente o convoca, como banda sonora das encenações de si que faz quando encena textos seus, mas que agora este imaginário musical barroco, aparece numa versão anos 80 do século XX, associada a um ritmo de escrita muito rápido. É uma Medeia apenas com 10, 12 páginas, ainda não sei exatamente com quantas ficará na edição, mas no documento que eu li é uma Medeia de 10 páginas com uma mancha gráfica muito ligeira, também é uma coisa normal nos textos do Luís, ao ponto de eu desconfiar que o Luís Mestre, não o Luís Mestre de hoje, mas o Luís Mestre de há 10 anos, provavelmente acusaria esta sua Medeia, a do Luís Mestre de hoje, de ser uma Medeia turbinada. Era uma palavra depreciativa que ele utilizava quando se referia a algum tipo de escrita para teatro, nomeadamente escrita para cena, que ele às vezes considerava, digamos, pouco interessante ou demasiado vazia. Mas a piada não, o interesse do trabalho do Luís Mestre é precisamente esta ideia de um autor que está em constante mutação e que de ilha em ilha, eu digo de ilha em ilha porque gosto de imaginar o trabalho do Luís Mestre como um arquipélago, em que os vários corpos, os vários trabalhos têm uma relação óbvia entre si, como que estando em cima de uma mesma placa, se pensarmos de um modo mais geológico, mas que estão separados. E que se vão, digamos que, emergindo uns a seguir aos outros em contextos diversos, ainda que sempre relacionados entre si. E, portanto, eu acho que a mim o que me fascina particularmente no trabalho do Luís é o modo como conseguimos perceber que as coisas só podiam vir daquela pessoa, daquele autor em concreto, mas que, ao mesmo tempo, são sempre uma reformulação da pessoa, do autor e do sentido do seu trabalho. Pelo que pegar num texto do Luís ou ir ver um espetáculo do Luís sem ter lido o texto antes é sempre uma surpresa e um risco. Por isso é que é, acho eu, fascinante.